Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Em 1933, enquanto toda a Europa estava mergulhada no caos e no medo por conta do conflito que estava prestes a estourar, acontecia um dos incidentes ufológicos mais emblemáticos que se tem notícia até hoje. Uma nave estranha, diferente de tudo que era conhecido, caiu na região da Lombardia, na Itália, e os profissionais enviados para estudá-la chegaram à conclusão que a tecnologia utilizada em sua construção não tinha origem neste mundo. Um dos responsáveis por essa investigação teria sido o famoso inventor Guglielmo Marconi, ganhador do Prêmio Nobel creditado com a invenção do rádio. A descoberta foi mantida em segredo sob ordens do próprio Benito Mussolini, que estava à frente do país naquele momento. Essa história só se tornou pública no começo dos anos 2000, depois que o pesquisador e presidente do Centro Ufológico Nacional da Itália, Roberto Pinotti, divulgou uma série de documentos que havia recebido de uma fonte anônima. Na época, o caso foi visto com descrédito e não gerou muito interesse, mas isso mudou depois que David Grush, o famoso informante das forças de inteligência dos Estados Unidos, afirmou em um dos seus depoimentos que o país norte-americano guardava os vestígios de uma nave recuperada no norte do país europeu. Depois disso, foi só ligar os pontos. Nesse vídeo vamos te contar os detalhes dessa história que está aquecendo o debate sobre a real existência de vida inteligente fora da Terra. Afinal, será que estamos sozinhos? É uma pergunta que não quer calar, se repete sempre. Por isso, vamos continuar investigando. O incidente em questão teria ocorrido no dia 13 de junho de 1933, um período em que Benito Mussolini já estava se tornando a personalidade que conhecemos, Iuducci, como ele mesmo dizia. Ele se tornou primeiro-ministro em 22, mas a partir de 24 tomou várias medidas para cercear a liberdade e destruir as instituições democráticas do seu país, se transformando num dos primeiros líderes autocráticos oficiais daquela época. Sendo assim, todas as informações e questões de segurança nacional tinham que passar por ele ou pelo seu comitê pessoal, principalmente quando uma aeronave desconhecida cai em seu território num momento tão delicado como aquele. Os documentos recuperados sugerem que o próprio Mussolini teria enviado um telegrama para designar investigadores para o caso, ao mesmo tempo que exigia sigilo absoluto de todos os envolvidos, incluindo as testemunhas que avistaram as luzes e ouviram o impacto da nave caindo no solo. O acidente teria acontecido no distrito de Lombardia, próximo a Madienta, que é uma cidade vizinha à capital, Milão. O telegrama ainda continha instruções para prender imediatamente e aplicar as penas máximas para os jornalistas que ousassem divulgar informações sobre a nave misteriosa. O sigilo é importante porque Mussolini acreditava que a aeronave era algum tipo de arma ou veículo desenvolvido pelas nações inimigas, ou mesmo pela Alemanha, que estava investindo muitos recursos para colocar em prática os planos malignos do seu líder. Assim, resgatar e estudar o dispositivo era fundamental para entender que se tratava de uma ameaça ou poderia ser usado a favor dos planos também diabólicos do ditador italiano. Foi por isso que ele teria criado o Gabinetto RS-33, ou Gabinete de Investigação Especial 33, um destacamento que iria cuidar de investigações delicadas como esta. O assunto era tão sério que Mussolini teria designado ninguém mais, ninguém menos do que Guglielmo Marconi para cuidar do caso, o inventor do rádio e ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1909. Como dissemos, o líder italiano acreditava estar diante de um instrumento espião que poderia ser usado nos conflitos que estavam prestes a acontecer. Contudo, ao se deparar com os destroços, Marconi teria ficado abismado, certo de que aquilo não era parecido com nada que já tinha visto, porque simplesmente não poderia ser produzido pela tecnologia humana. Tudo isso estava descrito nos documentos recebidos por Roberto Pinotti e Alfredo Lissoni em 1996. O pesquisador disse em entrevista ao tabloide britânico Daily Mail que recebeu os originais de uma fonte anônima que dizia ter herdado os papéis de um parente que trabalhou no suposto programa de Mussolini.
A primeira vez que ele tentou publicar os resultados de 2 análises foi no ano de 2000, mas ele foi recebido com uma onda de ceticismo que acabou abafando os acontecimentos. Junto com esses documentos, Pinotti também afirma ter recebido notas manuscritas em papel timbrado de uma agência governamental, datadas de agosto de 1936. Elas traziam esboços e descrições de uma aeronave cilíndrica de mais ou menos 10 metros de comprimento, que exibia luzes vermelhas e brancas e que estava pairando no céu do norte da Itália. As primeiras informações apontavam apenas que o incidente teria ocorrido em Lombardia, mas foi a análise desses registros que permitiu indicar que o local preciso era próximo de Madienta e que os restos da nave teriam sido levados para o Siai Marchetti, em Vediate, a instalação aeronáutica mais próxima daquele local. Uma das primeiras atitudes de Pinotti foi averiguar a autenticidade da documentação. Ele enviou amostras do material para um perito que concluiu que tanto o papel como a tinta eram legítimos, ou seja, eram as mesmas substâncias utilizadas naquela época. Alguns céticos contestam essas análises, dizendo que algum falsificador poderia ter usado material proveniente da época para produzir essas provas, mas o pesquisador permaneceu confiante, afirmando que as evidências podiam falar por si mesmas. Isso produziria uma conclusão bastante interessante. Até então, o primeiro líder mundial a enfrentar um problema com OVNIs de forma oficial, ainda que em segredo, era o presidente americano Harry Truman, por conta do incidente de Roswell, que aconteceu no estado do Novo México em 47. Contudo, as pesquisas de Pinotti mostram que esse título pertencia a Mussolini, que, mesmo mantendo sigilo, enfrentou uma situação semelhante por pelo menos 14 anos antes. Até então, essa história continuava relegada ao ceticismo, pelo menos até o denunciante, David Grush, decidir falar o que sabia a respeito do caso. Como sabemos, Grush foi oficial da Força Aérea dos Estados Unidos e serviu nas forças de inteligência de seu país, atuando em várias situações semelhantes, o que o tornou uma das maiores referências sobre o assunto na atualidade. O ex-militar disse em entrevista ao jornal francês Le Parisien que em 1933 uma nave com cerca de 10 metros foi recuperada em Madienta, no norte da Itália. Ela teria sido mantida pelo governo Mussolini até 44, quando foi recuperada por agentes do Office of Strategic Services, uma antiga agência de inteligência norte-americana. Provavelmente esse local se trata da base aérea identificada por Pinotti e seu colega. A região sobreviveu aos bombardeiros durante a Segunda Guerra e manteve o objeto intacto até o final do conflito, quando as tropas americanas e britânicas chegaram dominando tudo que estava ao seu alcance. Grush ainda descreveu este incidente como sendo o único caso autêntico de recuperação de OVNI que ele tinha conhecimento, já que a maioria dos outros ainda estão repletos de especulações. A nave de Mussolini, como ficou conhecida, teria sido a primeira vez que um disco foi recuperado pelos Estados Unidos, algo que iria se repetir várias e várias vezes ao longo dos anos, conforme o país emergia como uma grande potência depois da Segunda Guerra Mundial. Mas isso não é tudo. Outras informações publicadas recentemente deixaram essa ocorrência ainda mais intrigante. Acontece que um dos apontados como sendo o líder da investigação original do incidente foi o inventor Guglielmo Marconi. A maioria dos céticos afirmaram que o seu nome foi envolvido na história apenas para dar mais credibilidade a ela. Mas parece que não foi bem isso que aconteceu. No final de abril de 2024, Elettra Marconi, de 94 anos, e Guglielmo, de 57, filha e neto do ganhador do Prêmio Nobel, concederam uma entrevista à revista italiana Oggi, dando sua perspectiva pessoal sobre o ocorrido. Os dois afirmaram categoricamente que Marconi era entusiasta da ufologia e que ele esteve envolvido no gabineto RS-33. Os dois disseram ainda que Marconi foi pessoalmente indicado por Mussolini e que Enrico Fermi, outro brilhante cientista e também ganhador de Nobel, também estava na equipe liderada pelo inventor. Talvez esse nome não seja estranho para você,
Isso porque Enrico foi responsável por desenvolver o paradoxo de Fermi, uma ideia que já abordamos aqui no canal e que fala exatamente sobre a existência de vida inteligente fora da Terra. De forma resumida, o paradoxo expõe a aparente contradição entre a alta probabilidade de existirem civilizações extraterrestres com a falta de evidências observacionais que temos sobre elas, como vestígios de visitas ou interceptação de comunicações interplanetárias. A grande questão é: se a vida fora da Terra é tão provável, por que não temos sinais dela? Ou seja, Enrico Fermi também se interessava pelo assunto e é bastante provável que aceitaria o convite de trabalhar numa investigação como essa, mesmo que posteriormente ele tenha enfrentado vários problemas pelas investidas antissemitas produzidas pelo governo de Mussolini. Mas, voltando a Guglielmo Marconi, o jornal The Tomahawk, em sua edição de 18 de março de 1920, publicou uma de suas declarações em que o inventor dizia que poderia ter detectado sinais de civilizações de outros planetas. Preste atenção nas suas palavras. Durante meus experimentos de telegrafia sem fio, encontrei o fenômeno mais surpreendente. O mais impressionante para mim é que recebi alguns sinais que acredito terem origem no espaço para além do nosso planeta. Acho que é inteiramente possível que esses sinais tenham sido enviados pelos habitantes de outro planeta para os habitantes do planeta Terra. Aparentemente, não faltam provas para garantir a autenticidade desse caso, principalmente levando em conta as pessoas e circunstâncias envolvidas nele. Talvez seja só uma questão de tempo para finalmente respondermos à pergunta: será que estamos sozinhos?